Lucas 4:38. Diz assim a palavra de Jesus, a palavra do Senhor. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. Simão, Pedro, tá? A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Mas ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Pastor, Jesus não toca aí, mas vamos lá, no mesmo texto, lá de Mateus, que é a mesma história. Às vezes um ou outro livro fala detalhes que um não fala, mas você vai ver que Jesus toca na sogra de Pedro. Mateus capítulo 8, verso 15. Mateus capítulo 8, verso 15. Vamos ler o 14 também. Mateus 8, 14 diz: Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou e ela se levantou e começou a servir. Jesus então toma aquela mulher pela mão. Jesus então toca. Jesus toca naquela mulher. E quem era ela? A sogra de Pedro. E a primeira coisa que eu quero aqui falar é: deixe Jesus tocar em sua família. Deixe Ele tocar na sua família. Você diz: ué, pastor, claro que eu quero que Ele toque na minha família. Mas nós precisamos deixar de fato Ele tocar. E o mais lindo em Jesus é que Ele não toca se nós não permitirmos. Ele não entra se nós não abrimos a porta. Ele não entra porque Ele é um Deus que respeita a sua escolha. Mas uma das coisas que Ele quer fazer em nós e na nossa família é tocar. Eu sei que nós temos aqui várias realidades, pessoas que moram sozinhas, pessoas que moram com os filhos, pessoas que moram, com o esposo, os filhos, pessoas que moram longe, moram aqui, mas os pais estão longe daqui. Mas independentemente de como é ali a sua casa, Ele quer tocar em toda a sua família. Nós aqui lemos, quando estudamos Josué, o capítulo 24, Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nós aprendemos aqui, quando lemos Josué capítulo 24, que Josué fala isso, mas não somente por fé, mas diante de algo que ele faz, que é uma escolha. Josué deixa Deus entrar na sua casa quando ele disse: se vocês não quiserem servir a Deus, que sirvam outros deuses, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Queridos, deixar Jesus entrar em nossa casa não significa que a mudança, ela muitas vezes acontece em todos os sentidos imediatamente. Nosso desejo é esse, Bom seria se aqui chegássemos em casa, às vezes o maridão que não veio no culto, chegava lá e falava assim: aí, semana que vem vou para o culto, viu? Senhor, glória! Às vezes, alguma situação da nossa família que não está tão boa assim, a gente ouvisse uma notícia diferente. Mas deixar Jesus entrar é sim dar oportunidade para Ele fazer milagres como esse que eu acabei de falar, que pode sim acontecer. Mas também, quando nós abrimos a porta para Jesus entrar, nós estamos convidando aquele que pode transformar a nossa casa. E essa é a nossa primeira atitude e que nós precisamos deixá-lo entrar. Nossa família é o lugar onde nós temos maior impacto em nossas vidas.
Por mais que queiramos viver e às vezes não ter lutas ou sofrimentos por causa da nossa família, não tem jeito. Nós carregamos uma história, nós carregamos muito da nossa casa. Quando nós deixamos Jesus entrar nas nossas emoções e na nossa família, nós começamos a permitir que Ele toque em áreas em nossa vida que nós não queremos que Ele toque. Permitir que Jesus entre em nossa família significa deixar Ele tocar em áreas que às vezes nós não permitimos que Ele toque. Deixar Jesus entrar em nossa família significa abrir a porta da nossa casa e deixar Ele tocar em coisas, em pessoas. E essa é a primeira coisa que Ele quer fazer. Diga a pessoa que está do seu lado assim, deixe Ele tocar na sua família. A segunda coisa que nós vamos encontrar aqui está no capítulo 5 de Lucas. Capítulo 5, verso 13, nós vamos ler 2 textos. Deixe Jesus tocar no seu orgulho. Lucas capítulo 5, verso 13, diz assim: Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou. O verso 12 fala que aquele homem viu Jesus e ele prostrou-se em terra. Ele humilhou-se perante Jesus. Ele baixou num nível mais baixo de um homem pedindo socorro, pedindo ajuda. O orgulho daquele homem foi lançado no pó porque ele entendia o quanto ele precisava. Vamos também ler Lucas, capítulo 5, verso 18, a cura do paralítico. Lucas, capítulo 5, verso 18. Diz assim: vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Esse é um texto bem curioso, porque aquele homem estava precisando de um milagre. Ele era paralítico. Eu não sei, o texto não fala, em nenhum outro texto fala, quem pediu para ele ir e aparecer ali, sendo colocado por cima do telhado e descendo. O fato é que ele teve que se submeter a algo diferente do comum. Gente, ele poderia simplesmente pensar assim: esse Jesus está muito famosinho, eu não vou lá não. Eu tenho que entrar pelo telhado, será que ele não pode abrir, vendo que eu estou precisando para me curar? Mas é interessante porque esse homem se submete a descer pelo telhado, mesmo que aquilo ali fosse a única forma dele chegar-se até Jesus para receber o quê? A cura, para receber o toque de Jesus. E não foi o que aconteceu. O texto diz que esse homem desce numa maca, e ali Jesus vê, encontra com ele, e ele é o quê? Curado. Só que, tanto em relação ao leproso quanto ao paralítico, todos dois tiveram que se submeter a algo que quebra o orgulho de todo ser humano. Um era se colocar em rosto em terra, numa posição de humildade, de reconhecimento, inclusive pedindo. E olha, como é difícil pedir ajuda, não é verdade? Como é difícil às vezes falar assim: olha, eu estou precisando, não estou dando conta. E agora, no texto do paralítico, ele depende de outros homens para que ele pudesse receber o milagre. Mas uma das coisas que Jesus quer tocar nessa noite em nossa vida, Ele quer tocar no nosso orgulho. Porque se Ele toca e esse orgulho é quebrado, muitas coisas Ele começa a fazer em minha vida, em sua vida. Pasmem, mais uma vez Jesus não entra na nossa vida se nós não permitirmos.
Mas se hoje você ouvir a voz dele e entender a importância de você quebrar o seu orgulho, ele vai tocar no seu orgulho. Pastor, como assim? Muitas vezes o que nos falta é às vezes pedir ajuda, pedir socorro. O que nos falta às vezes é reconhecer as nossas fraquezas, as nossas falhas, os nossos limites. Mas quando a gente faz isso, é feio. Quando a gente pede ajuda, é sinal de fraqueza. Quando a gente às vezes fala que a gente não está dando conta, parece que a gente é pior do que o outro. Mas muitas vezes o que nós precisamos é quebrar o nosso orgulho. O orgulho não nos impede, muitas vezes, de lidarmos até mesmo com o outro. Porque muitas vezes criamos uma casca em nós, como se nós fôssemos, como eu preguei semana passada, fôssemos super-heróis. E nós aprendemos aqui semana passada que não existem o quê? Super-heróis. Diga a pessoa que está do seu lado assim, não existe super-heróis. A maneira mais simples de nós nos colocarmos numa posição onde Jesus pode nos tocar é na posição de dependência, de humildade. De humildade. Se você quer que Ele toque na sua vida, peça, reconheça. Peça primeiro a Deus, diga para Deus. Uma das coisas mais lindas dos salmos é que o salmista, ele expressa o seu coração. E os salmistas, eles expressam aquilo que eles estão vivendo na alma deles, e é isso que Deus quer de nós. Deus quer que sejamos como Davi, que sejamos sinceros para com Ele e possamos quebrar o orgulho que muitas vezes impede dele tocar nas nossas emoções. A terceira coisa que me chama a atenção está aqui. Acompanha comigo em Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, verso 10. Deixe Jesus tocar naquilo que ainda não foi desenvolvido em sua vida, ou que está ressequido. Lucas capítulo 6, verso 10 diz: Então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a mão. E ele estendeu e ela foi restaurada. Aquele homem, não vai dar para a gente ler todos os textos completos, mas aquele homem estava com uma mão ressequida. E Jesus então fala com ele para ele estender as mãos. E ao estender as mãos, aquele homem recebe o quê? A cura. A terceira coisa que Deus quer tocar em nossa vida é, Ele quer tocar naquilo que não foi desenvolvido em nossa vida. Ele quer tocar naquilo que ainda não foi tocado por Ele. Eu disse aqui no início da pregação que muitas vezes nós permitimos que Jesus toque na nossa vida espiritual, Ele toque e a gente ora por uma questão mesmo da nossa questão física, mas nós não permitimos que Ele toque nas nossas emoções. Sinceramente, era para o seminário que nós fizemos aqui, bombar, ter disputa a tapa de participar do seminário. É verdade que muitos irmãos não puderam, nós tivemos aqui um seminário de 4 às 8, né? Na semana passada, eu sei que alguns não podiam nesse horário, mas eu sei que muitos talvez não colocaram isso como prioridade. E era para ser uma disputa a tapa, sabe, ter senha. Ainda mais porque nós estamos vivendo hoje, mesmo a gente estava conversando aqui com o pessoal do Plug, nós estamos vivendo hoje uma situação que toda essa situação da pandemia veio trazer tantas questões emocionais, doenças emocionais, questões tão complicadas da alma. Pessoas que não conseguiram até hoje
sair de casa, pessoas que perderam emprego, pessoas que estão no desespero, pessoas que estão numa depressão profunda, pessoas que estão vivendo questões dificílimas. Eu sei que a nossa igreja ainda não consegue sanar todas essas questões da alma. Nós estamos no crescimento. Eu não consigo, é uma ilusão achar que a gente vai conseguir sanar tudo. Mas uma oportunidade como essa é uma forma de nós desenvolvermos algo em nossa vida. Não que seja a solução para os nossos problemas, mas seja um start para algo que precisa ser desenvolvido. Quem está entendendo o que eu estou falando? É importante nós aproveitarmos. No final do ano nós vamos fazer, se Deus quiser, um encontro com Deus. Quantos aqui já participaram de encontro com Deus? Nós vamos fazer um encontro com Deus da Lagoinha. Tem é um momento maravilhoso para você talvez desenvolver coisas na sua vida que precisam de quê? De desenvolver. Nós vamos ter o acampamento dos jovens em setembro, se Deus quiser, né, Juninho? E aí é uma oportunidade de Deus para você o quê? Desenvolver. É tudo que você precisa? Talvez não, mas seja algo para o quê? Começar a desenvolver. Nós sempre temos aqui na igreja curso de casados, segundo semestre nós vamos ter curso de pais e filhos, nós vamos ter curso de homens, de mulheres, é uma oportunidade de Deus. Nós tivemos a formatura de 3 grupos de mulheres aqui na igreja. E tudo isso é para que Deus possa desenvolver algo em sua vida. Você pode ler um livro como esse, é um investimento para que você possa desenvolver em sua vida. Um livro, gente, esse livro aqui eu já li 2 vezes e eu estou querendo ler a 3ª. Por quê? Porque eu reconheço e eu sei também como pastor que eu preciso de desenvolver áreas em minha vida. Sabe qual que é o problema? O problema não é ter áreas a desenvolver na nossa vida, o problema é a gente não reconhecer isso. Diga para a pessoa que está do seu lado assim: tem muita coisa em sua vida que precisa de desenvolver. Agora, vamos fazer um exercício? Você vai dizer para a pessoa que está do seu lado: tem muita coisa em minha vida que precisa ser desenvolvida. Esse exercício pode ser simples, mas na prática a gente não consegue dizer. A 4ª coisa está, diga comigo, deixe Jesus tocar naquilo que está morto. Lucas capítulo 7, verso 14. Repare novamente que nos 2 textos que eu vou ler, Jesus toca. Jesus toca. Lucas capítulo 7, verso 14. Diz assim: depois aproximou-se e tocou no caixão. E os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levanta-se. Aqui, Jesus está ressuscitando o filho de uma viúva. Agora vamos ler Lucas 8, 54. Jesus ressuscita a filha de Jairo. Lucas 8, 54. Lucas 8, 54 é o texto que Jesus toca. Vamos ler o 53. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele o quê? Tomando pela mão disse: menina, levante-se. Mais uma vez Jesus toca. Eu não vou ler, mas tem também um texto no final de Lucas, quando o Pedrão fica revoltado porque os soldados pegam Jesus, prendem Jesus. Pedro vai lá e arranca a orelha do mal. Jesus vai, toca e coloca a orelha no lugar. Sabe por quê? Porque Jesus toca naquilo que está morto.
O que está morto em sua vida? O seu casamento? O que está morto? A sua esperança? O que está morto? A sua fé? O que está morto? Os seus sonhos? O que está morto? A sua expectativa? O que está morto? Os seus relacionamentos? O que está morto? A sua fé em igreja? O que está morto? A sua alegria de servir? O que está morto em sua vida, meu querido, minha querida? Jesus quer tocar naquilo que está morto, que não tem vida. Ele tocou na filha de Jairo. Ele tocou naquilo que estava morto. E sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Jesus quer tocar naquilo que pode estar morto em sua vida, e Ele quer trazer vida. Sabe o que é lindo perceber? Que nenhum dos casos que Jesus tocou não deixou de ter a cura. Todos os casos que Jesus toca, acontece o quê? A cura. O que você precisa Jesus tocar? Talvez seja na sua esperança, talvez seja na sua fé, talvez você está morto espiritualmente. Deixe Jesus ressuscitar isso na sua vida. Talvez você esteja aqui sem esperança mais nenhuma, e hoje você, como diz, foi ministrado aqui, estava sem esperança, mas eu quero te dizer, Jesus quer tocar naquilo que está morto. E aonde Ele toca, Ele traz vida. Ah, pastor, é difícil falar daquilo que está morto. Eu sei. Eu sou tão humano quanto vocês. Ainda mais quando o pastor se propõe a pregar uma série dessa, né? A gente também tem que ser o primeiro a falar que eu sou tão humano quanto vocês. Você não acha que muitas vezes, em muitas circunstâncias, algumas coisas em minha vida estiveram mortas e eu tive que deixar Jesus tocar? Sim. Talvez você precise ser tocado nos seus sonhos. Você precise ser tocado na sua vida. Deixe Jesus tocar. Deixe Jesus tocar também no seu passado, na sua história. Lucas 8, 43. Lucas 8. Lucas 8, 43, nós vamos ler duas passagens de duas mulheres que foram tocadas por Jesus, mas que sofriam de uma doença e de uma luta de 12 e uma outra de 18 anos. Lucas 8, 43. Acompanha comigo na sua Bíblia ou então no telão. Diz assim: estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo que tinha com os médicos, mas ninguém podia tocá-la, curá-la. Ela chegou por trás dele e o que ela fez? Tocou. Nesse caso não foi Jesus que tocou nela, mas ela tocou em Jesus. Vamos ler Lucas capítulo 13. Vamos ler a partir do verso 11, porque diz o tempo que essa mulher sofria. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente, havia quanto tempo, gente? 18 anos. E ela andava encurvada, de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhes impôs as... Mais uma vez Jesus toca. Jesus toca em duas mulheres que sofriam,
mais do que a dor ou o problema de ter uma doença há vários e vários anos. Jesus toca em duas mulheres que carregavam com a sua doença um passado de luta. Preste atenção. Aquelas mulheres não carregavam só a luta da sua enfermidade, mas elas carregavam consigo anos da sua enfermidade, do seu problema. Sabe o que isso nos diz? Que Jesus quer curar a nossa história, o nosso passado que ainda não foi resolvido. Santo Deus, sério Jesus, sério pastor, sério. Ele quer. E às vezes a gente não quer. Quantos homens são duros, mas não querem resolver o seu problema do abuso que aconteceu na infância e que até hoje mexe com ele. Quantos homens estão aí achando e fingindo que não tem nada, mas isso atinge. Precisa de ser tratado. Porque uma hora, muitas vezes vem à tona. Talvez você ignora o problema com o seu pai, com a sua mãe. Diz, aquilo ali está ali, ó, não tem jeito mesmo, que é traste ali, ó. Vai, fazer o quê? Mas Jesus quer tocar nisso daí, querido. Jesus quer tocar para que você possa liberar o perdão daquela pessoa que você carrega há tantos anos. Pastor, você não conhece a minha história para estar falando isso. Graças a Deus eu não conheço, por isso eu estou pregando livre, leve e solto. Mas deixa Ele tocar, porque aonde Ele toca, Ele cura. É verdade que nem sempre a cura acontece, em alguns casos, imediatamente, como nós lemos aqui dos homens que viam como árvores, mas muitas vezes acontece imediatamente, ou então num processo. Mas deixe Jesus tocar no seu passado. Muitas vezes nós vemos tantas pessoas que escondem e simplesmente ignoram a realidade daquilo que Jesus precisa de tocar. Ele precisa. Diga para a pessoa que está do seu lado assim, deixe Jesus tocar no seu passado. Ai, pastor, agora você complicou. Nós estamos juntos. Estamos juntos, porque Ele também precisa tocar em mim, Ele precisa tocar em você, Ele precisa tocar em todo mundo. Se precisa ser resolvido, deixa Ele tocar. Esse pastor está resolvido, glória a Deus, não sou eu que tenho que dizer se está ou não, é você mesmo. Mas se precisa, deixa, porque se Ele tocar, Ele vai te curar e vai te transformar. Deixe Jesus tocar na forma que você o busca. Lucas capítulo 17, verso 16. Essa é a história dos 10 leprosos que foram curados. O texto bíblico diz que 10 foram curados, somente um voltou para agradecer. O verso 15, vamos ler o verso 15 também. Capítulo 17, verso 15 diz, um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. E olha o verso 16, prostrou-se aos pés de quem? Jesus. Mais uma vez ele toca em quem? Em Jesus. É lindo perceber a forma que a adoração desse homem é tocada. Porque até então ele tinha os outros que não foram agradecer, mas aquele voltou para agradecer. E sabe o que Deus quer tocar nessa noite em nós também? Na forma que nós o adoramos. O que isso tem a ver com as minhas emoções? Tudo. Porque quando eu adoro,
independentemente do que as minhas emoções estão sentindo, do momento que eu estou vivendo, eu estou dizendo que a minha fé em Deus, ela independe do que eu estou sentindo ou vivendo. A nossa fé, ela não deve ser condicionada às emoções do momento, porque todos nós, independentemente de quem somos, da história que temos, vivemos momentos bons, momentos ruins, momentos que nossas emoções estão lá em cima e outras que estão lá embaixo. Mas hoje, Jesus quer tocar aonde? Nas nossas emoções. E quando Ele toca nas nossas emoções, sabe o que Ele faz? Ele restaura a nossa adoração a Ele. Onde eu adoro, onde eu o busco em espírito e em verdade, e mesmo que eu não esteja bem emocionalmente, ainda louvarei, ainda o buscarei, ainda temerei a Ele, e ainda estarei com os meus olhos fitos nele. Você compreende isso? Que a adoração não tem a ver com o nosso estado, mas tem a ver com quem Ele é. Você entende que aqueles homens, os 9 ficaram e aquele outro voltou e se prostrou aos pés de Jesus? Eu sei que às vezes é difícil buscá-lo com a mesma intensidade quando nós não estamos muito bem. Mas nessa noite, Jesus quer nos ensinar como ensinou para Jó. Onde ele disse: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ô gente, cá entre nós, eu sei que tem gente que tem muita luta nessa vida, mas Jó, eu acho que está difícil encontrar um homem como aquele. Aquele ali foi caprichado. Como eu disse há umas semanas atrás, perda de 10 filhos, ficou pobre, doença no corpo, casa, bens, tudo foi por água abaixo. A mulher falou: amaldiçoa a Deus e morre. O trem estava ruim. Ele diz isso, sabe por quê? Porque ele aprendeu que a fé dele não deveria e nem deve estar condicionada ao que ele tem ou ao que ele deixa de ter. Está ligada a um Deus que está acima de todas as coisas, que o ama todos os dias da vida. Quando nós queremos que Jesus toque na nossa forma de adorá-lo, nós estamos aprendendo que a despeito de vamos adorá-lo. Quem entende isso? Quem quer ter uma adoração dessa? Eu quero, eu sei que você também quer. Deus quer que você o busque. Quando tudo está bem, quando tudo está uma bênção, mas também quando tudo não está uma bênção. Quando o culto está fogo puro, mas também quando às vezes você acha que o culto não está fogo puro. Ele está sempre, nós é que às vezes achamos que não está. Mas nós precisamos de buscá-lo e adorá-lo, porque essa é a vontade de Deus. Deixe Jesus tocar na forma que vocês e eu enxergamos as coisas. Lucas capítulo 18, verso 35. Nesse texto, é como o texto lá da sogra de Pedro, nós não encontramos Jesus tocando, mas nós vamos ler o de Mateus daqui um pouquinho, você vai ver que ele toca. Verso 35 do capítulo 18 diz: ao aproximar-se Jesus de Jericó, Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. E quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam adiante o repreendiam para que ficasse inquieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem fosse trazido, e quando ele chegou perto, Jesus lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Se você depois não vai dar tempo, mas se quiser, você que está anotando aí, Mateus capítulo 20, verso 29, fala que Jesus toca. Jesus toca.
E sabe o que isso nos ensina? Que Jesus quer tocar na forma que eu vejo as coisas. Existem duas maneiras de nós enxergarmos a vida. Nós enxergamos com Deus ou sem Deus. Você enxerga tudo como se fosse o acaso, como se fosse mera casualidade da vida, ou se você enxerga que Deus está presente sempre, mesmo em meio a momentos dos mais distintos que você possa imaginar. E quando você escolhe enxergar e mudar a sua visão, você começa a enxergar Deus e aquilo que Ele é de uma forma diferente, e as coisas que acontecem ao seu redor, para que você entenda que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós precisamos enxergar a nossa maneira de ver, porque diante disso, nós conseguimos ver o agir de Deus em nós para nos transformar. Deixe Jesus tocar em você. O mais lindo em Lucas, apesar que nesse texto Jesus não toca, mas as pessoas tocam nele. Capítulo 24, verso 36, Lucas termina com Jesus sendo tocado depois que ele foi ressuscitado. Capítulo 24, verso 37, diz assim: eles ficaram assustados e com medo, 37, né? Pensando que estavam vendo um espírito, e ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. O que ele diz? Diga comigo assim. Cadê? Vejam, não, acho que não está aqui não. No verso 39 diz: toquem-me, toquem-me. Diga comigo, toquem. Jesus permite que os discípulos toquem nele. Eu quero finalizar com isso. Sabe por que Jesus pediu para os discípulos tocarem nele? Porque Jesus queria dizer para eles assim: da mesma forma que vocês também passam por lutas, eu passei. Aqui estão as marcas, que são marcas de alguém que sofreu, que padeceu, mas que venceu. E que o inferno e nem a morte pôde deter. Jesus mostra, através das suas mãos feridas, onde ele põe a sua mão, ali disse: toque, toque. Existiu dor, foi real. A cruz não foi algo fictício. Jesus sentiu de fato a dor da rejeição, a dor da perda, a dor de ter sido afastado do Pai, a dor de ter sofrido tudo o que ele sofreu, a dor contra o pecado, porque ele lutou contra o pecado, mas ele, permitindo que os discípulos toquem nele, em outras palavras ele está dizendo: assim como eu fui tocado por Deus Pai, deixem eu tocar em você. Eu sei o que é sentir dor, eu sei o que é sentir nas emoções, lutas, dificuldades, mas eu venci. Ei, queridos, deixe Jesus tocar em você, porque assim como Ele venceu, você vai vencer, você vai, não é porque você está passando, ou já passou, ou ainda vai passar, você não vai vencer. Ele quer tocar em você, para que haja cura.
mas você precisa de permitir que Ele toque. Você quer que Ele toque em você? Quantos quer que Ele toque? Eu quero que Ele toque em mim. Eu preciso que Ele toque. Eu preciso desesperadamente que Ele toque em mim. Quantos precisam desesperadamente que Ele toque em você? Eu preciso, você precisa, todos nós precisamos que Ele toque em nós. Porque o seu toque cura. O seu toque cura. Não tem ninguém que Jesus tocou que não foi curado. Permita que Ele toque. Eu não sei o que você está vivendo, ou o que Ele precisa de tocar, mas eu quero te dar uma boa notícia. Deixe Ele tocar para que você seja curado. Deixe Ele tocar, deixe Ele pegar nas suas mãos, deixe Ele tocar em você. Como diz aquela mulher, se Ele apenas me tocar, eu serei curado. Fique em pé no seu lugar, por favor. Nessa noite, Jesus quer tocar em você. Eu não sei como você entrou nesse lugar. Eu não sei se você sabe, mas o maior toque em nossa vida é quando nós permitimos que Ele entre no nosso coração e faça morada. Ninguém nasce filho de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus mediante a nossa entrega da nossa vida para Ele. Você diz assim, ué pastor, é claro que eu quero que Ele toque, mas se você não disser que para Ele tocar, Ele não vai tocar. Por quê, pastor? Porque você precisa dizer. É igual às nossas orações. Você acha que Deus não sabe quando você ora? Perdão, que você precisa naquilo que você está orando? É óbvio que Ele sabe. Então por que a gente precisa orar? Porque a gente precisa de abrir a nossa boca e verbalizar e falar aquilo que nós precisamos. Não é que Ele não saiba, mas nós precisamos de abrir a nossa boca e declarar a nossa fé e a nossa condição para Ele.